para a gente não perder muito tempo. Bom, pessoal, o próximo conteúdo, que eu acho que eu tinha comentado em sala com vocês, eu ia estar trabalhando matrizes, tá? Então vamos entrar um pouco aqui nas propriedades básicas, vamos ver algumas regras de operações que a gente pode estar realizando com matrizes, para depois entrar num conteúdo mais aprofundado um pouquinho, que daí é o conteúdo de sistemas lineares. Então, que é o que eu pretendo acessar aí com vocês um pouquinho mais a fundo o conteúdo de sistemas. Mas para chegar lá, a gente precisa passar por toda essa parte básica aqui inicial. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Só um pouquinho. O conteúdo da N2, né, depois eu acabo comentando com vocês, vai ser um pouco misturado, né? Porque vai misturar um pouco do conteúdo da N2, essa segunda parte, porque ela estendeu, né, o conteúdo, com a N3. Então, depois a gente faz uma divisão aí, deixa organizado para vocês, certinho, para vocês estudarem aí. Mas, basicamente, funções. Bom, pessoal, aqui no conteúdo de matrizes, a gente vai começar aí com as noções básicas de matrizes, né? A gente tem aí aplicações de matrizes para organização básica de informações. Só um pouquinho que meu chat não está abrindo. Tá ok? O conteúdo de matrizes, então, a gente vai estar trabalhando aí com uma organização, né, uma tabulação de informações que tem aí uma vasta aplicação. Tá? A gente pega aí organização de dados, o próprio Excel em si, a gente cria ali tabulação de informações para que a gente possa manusear matematicamente e criar algumas organizações de dados. Né? O próprio computador de vocês aí em si, ele utiliza conjunto numérico de matricial para gerar as informações da imagem do computador e diversas formas de processamento de dados que a gente tem dentro do computador. Então, para nós aqui, obviamente que isso é bem mais complexo, mas para a utilização de matrizes em si, a gente trabalha com a parte um pouco mais básica aqui agora. Então, a gente vai estar trabalhando aqui bem a parte inicial de matrizes. Talvez muitos de vocês lembrem como é que funciona, muitos aí vão ter que relembrar mais aprofundado, outros talvez não viram, mas vamos vendo aí como é que vai, tendo as dúvidas de vocês, a gente vai resolver. Eu tenho aqui um conceito inicial de matriz. Aqui a apostila está trazendo, o livro está trazendo alguns exemplos. Então aqui eu tenho uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Aqui embaixo eu tenho uma matriz com 2 colunas e 3 linhas. Na opção 3 aqui eu tenho 4 colunas e 1 linha. Notem aqui o que está acontecendo. Existe uma representação de matrizes que ele colocou aqui, é que essa primeira matriz é uma matriz 2×3. Ou seja, 2 linhas e 3 colunas. A gente pode ler isso daqui também da seguinte forma. M representando o número de linhas e N representando o número de colunas. Então, essa matriz ela tem M linhas e N colunas. Ou seja, nesse caso aqui, ela é uma matriz 2×3. Tem uma outra maneira de representar. Eu vou colocar aqui que essa outra maneira de representar vai ser representando as linhas por I e as colunas por J. Então, eu tenho I linhas e eu tenho J colunas.
E daí a gente tem aí algumas representações. Essas representações aqui, tá, elas ajudam depois na hora de a gente montar vários tipos de matrizes. Então, não entendendo o que o I representa, o que o J representa, e o que esse M e o N representam, vocês vão acabar tendo dificuldade na hora de resolver alguns exercícios. Então, notem aí ó, que até o quinto exemplo, a gente tem aqui, ó, o quinto exemplo, ele trata de uma matriz 2 por 2, sendo que os termos aqui, ó, o termo 1, 2, 3 e 7. Tá? Sem muito segredo, vamos ver qual que é a sequência aqui do livro. Ele trouxe aqui uma matriz M. Tá? Essa matriz M, ela é representada pelos termos A e J, que estão aqui do lado. Então, essa nomenclatura aqui, ó, ela é o que determina como que essa matriz ela é distribuída. Então, ó, uma matriz M maiúscula aqui, que é a matriz em si, do tipo M linhas e N colunas, também pode ser indicada por M igual a A e J, ou seja, cada termo dentro dessa matriz é chamado de A, sendo que as linhas são de 1 até M, o número de colunas também vai de 1 até N, ou simplesmente essa matriz M ela é igual aos termos A e J vezes M' e vezes N colunas. O que isso quer dizer? Eu vou voltar ali em cima para a gente representar isso daqui para vocês. Tá? Tem outro material que eu vou ir selecionando dois tipos de materiais para a gente utilizar. Então, ele está falando aqui ó, que eu tenho uma matriz M, A e J, M maiúsculo, né? Uma matriz M maiúsculo. Sendo que cada termo dessa matriz é representado por A. Esse A ele tem uma posição de linha e coluna, representado por I e J. E essa matriz ela é M colunas e N linhas. Tá? Muito aqui eu inverti, né? M linhas e N colunas. Eu já vou falando, já vou corrigindo. Essa representação aqui, ela vai dizer o quê? Eu vou pegar, vou abrir uma matriz aqui. Eu vou dizer que essa matriz, exemplo, ela é uma matriz M com os termos representados por A e J. E essa matriz ela é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Olha como é que vai ficar isso daqui. Então, eu represento a matriz sempre dessa maneira aqui, né? Com as laterais, sempre fechadinho aqui o colchete. Tá? Se eu faço um risquinho direto, é um determinante, um pouquinho diferente. E os termos dessa minha matriz 3 por 3 vai ser o seguinte. Todo termo vai ser chamado de A, porque eu estou seguindo essa equação geral aqui, nesse termo geral. Então, representado por A. Eu vou ter 9 termos nessa minha matriz, porque ela é uma matriz 3 por 3, né? Se eu tenho 3 linhas e 3 colunas, eu tenho, então, 9 termos, né? Aqui, ó, todos representados por A. Sempre a posição dessa minha matriz, eu vou alterar a cor aqui, ela vai ser o quê? Esse primeiro termo aqui, ó, ele representa a minha primeira linha. Então, o termo I dessa linha inteira aqui, ele é representado por 1. A segunda linha, eu tenho aqui o A2. E na terceira linha, eu tenho o meu A3. Fechado? O segundo termo, que é o J, ele representa as minhas colunas. Então, aqui, ó, esse meu termo aqui, ó, vai ser a primeira coluna. Esse daqui vai ser a primeira coluna.
a primeira coluna, esse daqui é a segunda coluna e segunda coluna. Por fim, a última coluna, eu tenho esses termos. Então, ó, uma matriz M com os termos representados por A e J, sendo que I é as linhas e J são as colunas, e essa matriz é uma matriz 3 por 3. Então, aqui, ó, é a representação dessa equação geral aqui para a montagem dessa matriz. Sendo que, quando eu falo que uma matriz ela pode ir de até M ou N, eu estou dizendo que ela pode ter M linhas e N colunas. Isso pode ser infinito, né? Pode ter várias linhas e várias colunas. O que vai determinar esse limite para esse termo são os exercícios que vocês estarão vendo aí pela frente. Então, mais ou menos essa representação. Então, se eu quero saber, por exemplo, qual é o I e o J desse termo aqui, ó. Então, o meu termo A33, o termo A33, o I desse termo é igual a 3 e o J desse termo vai ser igual a 3 também. E isso eu posso fazer com qualquer um deles, tá? Aí a gente vai praticar alguns exercícios aí de montagem de matrizes para vocês praticarem um pouco disso daí. Tá? Vamos dar sequência ali. Bom, então eu passei aqui para vocês como que funciona a montagem. Essa explicação aqui, ó, ela está dizendo o seguinte, que eu posso ter termos aí, ó, representados até Mn. O que isso quer dizer? Que essa matriz ela é limitada pelo número de linhas e colunas que os exercícios estão colocando para elas, ou, né, pode ser infinito. Tá? E daí a gente finaliza. Existem alguns tipos de matrizes que são especiais. Tá? Vamos ver quais são os exemplos que o livro está trazendo aqui. Se faltar algum, eu coloco aqui, acrescento e explico para vocês. Mas aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Pessoal, mandem no chat aí dúvida, alguma coisa importante. Não entendi aí, Luiz, o que você mandou. Ok, tem que olhar o material de apoio, buscar informação aí, tirar dúvida comigo, qualquer coisa. Vocês mandarem aí, eu estou atendendo vocês. Talvez eu não consiga responder todo mundo, pule aí uma conversa ou outra, mas se manda uma vez, se eu não responder, manda de novo. Se não responder, manda de novo. Que uma hora eu respondo. Beleza, pessoal. Quais são essas matrizes especiais? Aqui a gente pode ter aí. Aqui colocou como a letra A uma matriz linha. Uma matriz linha é toda matriz do tipo uma linha, tá? Não vai ter muito o que fazer, e por N colunas. Então, um exemplo. Eu já vou colocar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de uma matriz linha vai ser uma matriz aqui, ó, no primeiro termo, 2, pode ter aqui 5, 7. Ou seja, é uma matriz linha, eu tenho uma linha apenas, e aqui eu tenho 4 colunas. Então, é uma matriz, uma linha por 4 colunas, uma matriz 1 por 4. Outro tipo especial é uma matriz coluna, que é uma matriz do tipo M por 1. Ou seja, eu tenho aqui uma coluna de termos, pode ser 1, 3, 5. Ou seja, é uma matriz 3 por 1. E daí a gente fecha a matriz coluna.
Uma matriz nula, olha aqui, trouxe exemplos, tá? Matrizes nulas. É uma matriz que todos os termos dela correspondem a zero. Pode ser uma matriz 2 por 3, que ele está dando exemplo, pode ser uma matriz 2 por 2, pode ser uma matriz com tamanho que for aí, tá? Sendo que todos os elementos dessa matriz nula são iguais a zero. Vamos lá para dúvidas. Também é matriz. Uma matriz 1 por 1 é um termo, né? Também é uma matriz. Dependendo da situação, né? Ok? Matriz nula, então, ok. O que vai ser uma matriz quadrada? Aqui, essa daqui é importante. Toda matriz de ordem n, tá? E daí entra essa nomenclatura aqui, a ordem da matriz, que eu já explico um pouquinho mais para frente. Ó. Toda matriz do tipo n por n, isto é, uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ou seja, aqui, ó, nesse exemplo anterior, tinha uma matriz aqui, ó, esse segundo exemplo, uma matriz 2 por 2. Então, a matriz 2 por 2 é uma matriz quadrada. Por quê? Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Essa ordem da matriz é exatamente o número de linhas e colunas que ela tem. Então, uma matriz de ordem 2 vai ter 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Matriz de ordem 4, 4 linhas e 4 colunas, e assim sucessivamente, até infinitos termos aí. Dentro de uma matriz quadrada, a gente vai ter as diagonais, que a gente chama de diagonal primária ou diagonal principal, aqui, e a diagonal secundária, que é igual está aqui. Então, essas duas diagonais são elementos dentro de uma matriz quadrada. Então, essas duas diagonais, né, elas vão nos auxiliar depois em bastante coisa, quando a gente aprofundar o conteúdo, chegar a entrar no cálculo de determinante, de sistemas lineares e por aí vai. Então, ó, matriz diagonal principal e matriz diagonal secundária são propriedades de matrizes quadradas, somente aqui. Não fazem parte de outro tipo de formato de matriz. Ok? Aqui está dando dois exemplos interessantes aqui, ó. Eu tenho uma matriz M, que ela tem essa distribuição dos termos. Ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Sua diagonal principal vai ser 8, 4 e 3. E sua diagonal secundária é menos 7, 4 e menos 1. Então, diagonal principal aqui e a diagonal secundária. As duas fazendo aqui essa borboletinha aí quando a gente circula elas. Da mesma forma, essa outra matriz aqui, ó, diagonal principal e diagonal secundária, que está até já sublinhada aqui, né? Diagonal secundária. Ok? Essa daqui é uma matriz quadrada de ordem 4. E sua diagonal principal, está aqui representado, né? Os termos dessas duas matrizes, ok? Propriedadezinhas, daí vocês vão anotando aí. Eu vou deixar essa aula disponibilizada para vocês lá no SAF. Tá? Na verdade, eu vou colocar o link, que eu acho que vai ficar uma aula muito grande para postar lá. Eu coloco no YouTube, daí vocês assistem lá depois. Outro exemplo aqui, uma matriz diagonal. Tá? É toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Deixa eu limpar aqui, vamos para outra página. Ou seja, exemplos. Eu só tenho valores dentro das minhas diagonais principais. Ó, o restante é zero. Notem que eu só estou lidando aqui com matrizes quadradas.
Todas as matrizes são de ordem 2 aqui, ordem 3, ordem 3 e ordem 2. Ok? Sendo que os termos aqui, ó, da diagonal principal, por mais que eles sejam 0, também tá entrando no exemplo, ok? Como uma diagonal, uma matriz diagonal. Vamos ver mais algumas aqui. Matriz unidade de ordem n é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são 1. Então, essa daqui é chamada de matriz unidade. Também é um exemplo. Além desses exemplos que tem aqui, eu vou tratar com vocês outros exemplos que eu tenho dentro de um outro material aqui. Então, vou voltar aqui para cima, só para a gente ter um branquinho aqui para eu escrever. Tá. Essas matrizes que eu vou passar para vocês, tem uma matriz que é chamada de matriz triangular, que também é um exemplo de uma matriz interessante para a gente estudar. Essa matriz triangular, todos os elementos acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, eles não são nulos, tá? Ou seja, exemplo, vou fazer aqui uma matriz triangular de ordem, vou colocar aqui uma de ordem 3, ficar melhor. Essa matriz eu tenho os elementos da diagonal principal, 1, 2, 3, vou colocar aqui, e acima ou abaixo eu tenho números. Outra parte vai ser 0. Então aqui, ó, eu tenho 0 aqui e 0 aqui. Acima eu tenho que ter número, então eu vou chutar aqui, ó, 10, 15 e 20. Ou seja, acima da diagonal principal eu tenho números e abaixo da diagonal principal eu tenho elementos sendo nulos. Tá? São 0. Essa matriz ela pode ter um tamanho muito grande, tá? Pode ser uma ordem, lembrando aqui também que são matrizes quadradas. Então eu tenho aqui uma matriz 3 por 3, uma matriz de ordem 3, sendo representado aqui por esses termos uma matriz triangular. Então pode ser uma matriz 4 por 4, pode ser várias outras matrizes. Vamos lá para outras interessantes aqui. Matriz identidade, também é importante. Matriz identidade. Vão anotando aí. Uma matriz identidade, pessoal, é uma matriz que os elementos da diagonal principal são compostos de 1 e o restante é 0. Então, ó, tudo 0. Isso é uma matriz identidade. Dentro do estudo de matrizes, isso daqui é chamado de 1. Uma matriz identidade, ela é 1 dentro das matrizes. Tá? Para eu fazer alguma operação, para a gente fazer algum cálculo, aí, a gente chama isso de tá? Uma multiplicação de uma matriz pela identidade vai ser a própria matriz. Então, depois a gente entra em mais detalhes. Outra matriz importante é uma matriz transposta. Essa matriz transposta, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar com uma matriz de ordem 2. A matriz transposta, não necessariamente ela vai ser sempre de uma matriz de ordem, ou seja, de uma matriz de um mesmo número de linha, mesmo número de coluna. Uma matriz transposta, ela utiliza sempre o mesmo conceito, mas eu posso transpor qualquer tipo de matriz. Como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz A, que eu chamei ela de A aqui, 2, 7, 5 e 1.
eu quero descobrir qual é a matriz A transposta dessa daqui. Eu represento pelo T, Tzinho aqui, e a matriz transposta vai ser tudo o que é linha nessa minha coluna A, nessa minha matriz A, tudo que é linha vai virar coluna. Então, viro aqui, ó, o que é linha da matriz A lá, na matriz transposta virou coluna. Então, eu inverti. Isso daqui é uma ferramenta bastante utilizada no Excel. Às vezes vocês têm que mudar, eu pelo menos utilizo bastante, você quer inverter. Então, você vai ali, você copia a matriz dentro do Excel e você vai lá em colar especial, tem uma setinha que você anota que é transpor. Quando você transpõe, ele faz isso. Tudo que é linha vira coluna. Essa é a mesma função aqui da minha matriz transposta. Então, se vocês verem algum exercício tratando da matriz transposta, ela vai ter assim, ó, um A, ou a nomenclatura da matriz, né? Mas sempre elevado a esse Tzinho aí em cima. Esse Tzinho representa a transposta. Tranquilo? Por fim, aí, só vou falar para vocês, uma matriz simétrica. Tá? Uma matriz simétrica também é uma propriedade interessante. Dentro dessa matriz simétrica, a minha diagonal principal vai dividir a matriz em duas partes e essas duas partes elas serão iguais. Vamos lá para um exemplo, que eu acho difícil imaginar isso sem exemplo. Matriz simétrica. Essa matriz simétrica ela vai ser o seguinte. Vamos colocar um exemplo aqui, uma matriz 3x3, para vocês verem. Deixa eu mudar a cor. Essa matriz, ela tem aqui o termo 1, 2, 7. Vou colocar aqui 2, 8 e 3. E aqui eu vou ter que colocar obrigatoriamente o 7, né? O 3 aqui e o 6. O que está acontecendo com essa matriz? Na diagonal principal, são esses valores aqui, ó, ela dividiu. Ó, o respectivo aqui, ó, o 2 ele está repetido aqui, o 7 que está na quina ele está repetido e o 3 ele está aqui. Então, matrizes simétricas, elas também ajudam a gente a, em algumas determinadas situações, como cálculo de determinante, algumas somas, subtrações de matrizes, que quando a gente tem algumas operações aí para resolver. Beleza? Anotem aí, tirem print da tela, que eu vou voltar lá para baixo. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, antes de continuar, que eu quero mostrar para vocês. Vamos supor que um exercício ele traga o seguinte questionamento. Isso vai estar lá na listinha de vocês de exercícios. Vamos colocar assim, ó, considere a matriz C igual. Aí eu vou colocar aqui os termos, né? Essa matriz é C e J, ou seja, cada termo dela é representado aí pela letra C, e esse C ele tem I e J, que eu falei anteriormente, e essa matriz ela é uma matriz 4x3. Tá? Aquela mesma representaçãozinha que eu fiz ali anteriormente, é que eu não consigo colocar mais separado, que é a forma mais usual. Mas vamos ter o seguinte, essa matriz 4x3, cujos elementos são dados por C e J de 2i mais 3j. Um exercício ele pode trazer isso daqui para vocês. Tá? O que vai acontecer?
Considere a matriz C, que é uma matriz 4 por 3, cujos elementos são dados por cada termo dessa minha matriz C, o termo 1, que é linha 1, coluna 1, eu vou ter que fazer essa operação aqui que ele está falando. Então, difícil imaginar, eu imagino aí, para alguns é bem difícil, mas vamos fazer com um exemplo que aí talvez fique mais fácil. Qual que vai ser a disposição dessa matriz aqui? Eu vou ter aqui 12 termos, então eu tenho 4 linhas e 3 colunas. Cada termo aqui é representado por C, então eu vou colocar aqui ó, o Czinho dentro dessa minha matriz C, eles vão estar em uma determinada posição. Então, ó, eu vou ter 4 linhas aqui, ó, 2, 3, 4. E eu coloquei uma a mais ali, uma coluna a mais, vou reduzir, e eu tenho aqui mais um termo, termo, termo e termo. Vou apagar esse último aqui, porque esse aqui não tem. Vou inserir aqui o meu colchete, fechando a minha matriz. Pessoal, possivelmente essa aula vai acabar, né? A gente está ali com 39 minutos, aí não vai dar tempo de eu finalizar esse exercício. Deixa eu encerrar ela e daí eu vou iniciar outra aula. Vocês acessem o mesmo link. Acessem o link que daí eu continuo explicando aqui como que a gente vai fazer a montagem. Ok? Vou encerrar aqui. Acessem o mesmo link.